Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Nós que acompanhamos aí a política, né, principalmente esse despertamento aí dos últimos anos, nós percebemos que a esquerda tem uma maneira de lidar com seus oponentes de forma muito hipócrita, né? Aquilo que eles atacam na direita e nos cristãos conservadores, do tipo que a direita, a ultradireita, não se importa com os direitos das mulheres e perseguem os homossexuais, enfim, sabemos a ladainha que eles têm. Só que, quando a esquerda vê que na China, em Cuba ou em países aí, comunistas, é realizado aquilo que eles criticam ou atribuem aos cristãos e aos de direita, eles se calam. Por quê? Porque eles percebem que é melhor eles deixarem os movimentos comunistas mais radicais e o próprio Islã até mais radical atacar os cristãos e eles ficam quietos. Você não vê a esquerda falando algo contra o Hamas, contra as alas radicais do islamismo, que oprime mulheres ou faz aquilo que sabemos que fazem com os seus oponentes. Então, a esquerda ela age assim, né? Desde que ataque o seu inimigo, não importa o que é que defendam. Bem, eu estou aí identificando essa mesma maneira de lidar agora com os arminianos clássicos. Quem diria, né? Eu que há alguns anos atrás fui convencido, né, por parte aí de alguns arminianos clássicos, que havia muita caricatura dos calvinistas contra o arminianismo. E eu cheguei a pensar, vou repetir aqui as palavras de um pastor, no alto da minha ignorância, eu realmente cheguei a pensar que a posição arminiana era simplesmente uma alternativa e não um erro que, embora, na minha opinião, as pessoas que estão aí enganadas com esse sistema soterológico não estão perdidas, né? Não é essa a minha opinião, que, aliás, repito, como reformado, nós não discutimos a questão de quem Deus vai salvar ou não, que Ele salva soberanamente em Cristo Jesus, quem Ele decide. Então, o que nós temos é acreditar que aqueles que confessam Jesus genuinamente são salvos, ainda que tenham doutrinas erradas e heresias em sua mente e que precisam ser corrigidos. Bom, mas o que é que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que nós estamos vendo aí o CACP, do João Flávio Martinez, rejeitando a totalidade da depravação. Flávio Rufino, misturei agora, o Natan Rufino, rejeitando, né, a depravação total e tentando aí até anexar esse pensamento a um tipo de paganismo, enfim. Tudo que nós já estamos cansados de ouvir por parte de seitas, né, de críticos do cristianismo, porque a gente encontra de forma sistemática essa forma do Natan Rufino de atribuir ao cristianismo reformado um viés aí pagão. Nós ouvimos isso das Testemunhas de Jeová com respeito à Trindade, dos adventistas com respeito ao domingo ou mesmo à imortalidade da alma. Nós ouvimos por parte dos ateus e dos críticos do cristianismo dizendo que tudo do cristianismo veio do estoicismo ou veio de adaptações do paganismo, e nós sabemos que isso não é de agora. Então, não me impressiona essa linha ou essa tentativa de negar verdades bíblicas corretamente interpretadas, atribuindo essas interpretações aí ao paganismo ou a algum desvio. Bom, mas o que é que os arminianos no Brasil estão falando das posições do João Flávio Martinez e do Natan Rufino, né? Ora, vocês não diziam, né, que defendem a depravação total? Vocês não diziam isso?
Note só que interessante, eu tenho aqui aberto numa página no site do CACP de 2017, né? 2017. Então tem um artigo aqui que está no site, artigo O Arminianismo e a Depravação Total. Nesse artigo, o João Flávio Martinez, que eu acho que é o que postou aqui, ele cita um teólogo pentecostal que diz o seguinte aqui, a certa altura do artigo. Ó, olha só o que ele diz. Ó, sobre... Aqui quero dizer, abre aspas, ó. Aqui quero dizer, depois de citar algumas coisas de Armínio, aqui quero dizer que Armínio tinha um conceito de depravação total até maior que Calvino. Veja e compare tudo o que foi dito até aqui com a declaração de Calvino. Então ele dá uma declaração de Calvino que para ele é mais suave do que a posição de Armínio a respeito da depravação total. Procure esse artigo lá no site do CACP, Arminianismo e Depravação, do dia 14 de abril de 2017. Então continua aqui, ó. O conceito da necessidade da graça em Armínio prova que o mesmo acreditava na depravação total. E aqui ele diz assim o seguinte, ó. Eu atribuo à graça o começo, a continuidade e a consumação de todo bem. Então veja, o ser humano, para Armínio, só podia agir em conformidade com a graça de Deus, se ele assim decidisse, né? Agora tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, ó. Abre aspas aí para esse que está no site do CACP. Diante destas citações de Armínio, até mesmo o calvinista mais fanático há de reconhecer que ele era um pregador da depravação total e a da completa necessidade da graça. E cita aqui um calvinista que diz que as declarações de Armínio sobre depravação são totalmente ou completamente satisfatórias. E ele cita ainda, o autor desse artigo cita Sproul, que diz: as maneiras de se expressar de Agostinho, Martinho Lutero ou de Calvino dificilmente são mais fortes do que as de Armínio. Olha, escute novamente. O que Sproul disse? Sproul disse que, abre aspas, as maneiras de se expressar de Agostinho, Martinho Lutero ou de João Calvino dificilmente são mais fortes do que as de Armínio. Portanto, é indisputável a verdade de que Armínio cria numa depravação total, ainda que ele vem com a graça preveniente para salvar o livre-arbítrio, porque esse é o grande axioma da teologia arminiana, o livre-arbítrio. Mas, levando em consideração o que eles afirmam, então o que nós estamos vendo? Claramente, então, Natan Rufino, o João Flávio Martinez estão também rejeitando a posição arminiana e atribuindo o gnosticismo à posição de Armínio. Aí eu vou perguntar, cadê os arminianos clássicos? Cadê vocês? Né? Mas, enfim... Da minha parte, só estou fazendo aqui com um tom de ironia, porque eu sei que o que vocês querem é isso mesmo, né? É que se ataque o arminiano ou calvinismo, mesmo que com o silêncio dos arminianos, né? Tal como o silêncio da esquerda quando o Islã ataca mulheres, por exemplo, né? Vamos lá, a ala radical do Islã. Então vamos lá, eu vou ler aqui uma parte da obra de Armínio, que ele diz o seguinte, sobre o livre-arbítrio, abre aspas, esta é a minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar o bem,
fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Olha que interessante. Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, por intermédio do Santo Espírito, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou de renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda continuada da graça divina. Fecha aspas, Jacó Armínio, volume 1, página 231. Bom, aqui percebemos que apesar das desculpas da graça preveniente para que o homem tenha a sua liberdade de fazer uma escolha mesmo aí restaurado e regenerado, como ele disse, né, pela graça preveniente, para então aceitar fazer o bem, ainda assim a posição dele é de uma depravação total. E cadê os arminianos clássicos? Sumiram, né? Ou vocês realmente desejam isso, né? Que o calvinismo seja aí criticado, perseguido, difamado, e assim vocês voltem a ter o campo que vocês tinham, que é a arena pelagiana e semi-pelagiana, sem nenhum incômodo, né? Parece que é isso. O que eu estou fazendo aqui, de fato, é um vídeo irônico, porque eu sei que os arminianos não se importam com isso, de pelagianismo, nada. O negócio deles é defender o livre-arbítrio. Talvez um pouco diferente de Armínio, que queria pelo menos usar uma graça preveniente aí para socorrer o livre-arbítrio. Que o Senhor seja o juiz desses hipócritas, né? Que se silenciam diante daquilo que eles até agora estavam dizendo. Não falem que nós não cremos na depravação total, que nós cremos sim. Isso é uma calúnia dos calvinistas. E agora, né? Tem um arminiano aqui no Brasil, autor de livro que defende o arminianismo, que ele me disse o seguinte, abre aspas, Luciano, eu desejava ou desejaria que a Igreja Católica, salvo aí salvo as devidas proporções, que a Igreja Católica seguisse Trento, de fato. Um arminiano disse isso para mim. Esse arminiano clássico, autor de livro, ele disse com essas palavras, que ele desejava muito que a Igreja Católica seguisse de fato Trento. Por quê? Trento, a projeção de salvação, a mecânica de salvação de Trento é plenamente arminiana, ou o contrário, né? Ou a salvação de Trento é aquilo que acabou sendo também a base do arminianismo ou qualquer outra interpretação não reformada. Então está aí os arminianos tendo um espírito de esquerda, né? Um espírito esquerdista aí, né? Para uns diz uma coisa, mas espera que outros que pensam daquela forma que eles criticam ataquem os seus inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil diante dessas distorções que estamos vendo. Deus te abençoe.